Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo de número 3. Enquanto você localiza, eu quero agradecer àqueles que nos visitam hoje, nos dão a honra com a sua presença. A Igreja Reformada, Semente da Vida, é uma igreja que procura primar pela pregação expositiva da Palavra de Deus. É uma igreja centrada no Evangelho e eu espero que você aqui seja grandemente abençoado pela palavra. Talvez você não escute o que você quer ouvir, mas você vai escutar a verdade. Filipenses, capítulo de número 3, o versículo 17 em diante. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Amém. Vamos agradecer a Deus e orar. Senhor, Deus Trino, Todo-Poderoso, te louvamos por enviar a nós a Tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel e bom para conosco. E além de tudo que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos dado o dom da vida e, acima de tudo, a vida eterna. Em Jesus Cristo, teu Filho, ao qual o Senhor enviou, aquele que humilhou a si mesmo, deixou a sua glória, aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que o Senhor o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que o teu nome seja exaltado aqui nesta igreja, que não venhamos a falar outra coisa a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. Nós te louvamos, Deus Pai, por enviar o teu Filho, louvamos, Senhor Jesus, por se fazer carne e habitar entre nós, o Verbo de Deus, Verbo encarnado que padeceu na cruz, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e voltará. Aquele que subiu aos mais altos céus, intercede por nós, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Te agradecemos, Deus Filho e Deus Pai, por enviarem o Teu Espírito Santo, o Espírito que nos revela a Tua palavra, que ilumina os olhos do nosso entendimento, que apesar de toda a nossa fraqueza, fragilidade e pequenez, o Senhor se revelou a nós. O Senhor nos escolheu, não porque houvesse algo em nós que pudesse, Senhor, comprar a salvação. Não, Senhor, de maneira alguma, mas o Teu Espírito soprou aonde quis, conforme diz em João capítulo 3, o Espírito sopra onde quer, e o soprou em nossos corações, trazendo a salvação. Ó Espírito Santo, sopra sobre esta igreja, trazendo salvação, trazendo edificação e arrependimento às nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, Deus Trino, toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja dado para sempre ao Teu nome, pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja pode se assentar. Nós temos diante de nós uma carta que foi escrita. Eu vou apenas passar brevemente sobre algumas questões da carta, algumas questões panorâmicas da carta, porque vocês já ouviram isso aqui, provavelmente, se você frequenta essa igreja
assiduamente, você já ouviu fazermos uma introdução sobre a carta, mas vale lembrar apenas que o assunto que domina essa carta aqui, com certeza, é o contentamento em Cristo, é a alegria em Cristo. A palavra alegria, ela se repete várias vezes, a palavra alegre se repete várias vezes, a palavra contentamento, enfim, é o que domina a carta. Mas não é um contentamento qualquer, uma alegria qualquer. É um contentamento em Cristo, visto que a carta, ela foi escrita em uma situação de grande luta. Paulo escreveu esta carta dentro de um conjunto de cartas chamada Cartas da Prisão. Ela foi escrita provavelmente de Roma, quando Paulo esteve em uma prisão em Roma, não uma prisão onde ele seria executado, mas em uma outra prisão anterior. E ali naquela carta, depois de muita luta, sofrimento, algemado, encarcerado, Paulo, incrivelmente, só um homem cheio do Espírito, poderia dizer palavras como: alegrai-vos no Senhor. Somente um homem cheio do Espírito de Deus poderia dizer, na carta aos Filipenses, que eles deveriam seguir o seu exemplo. A carta foi escrita para motivar aqueles cristãos, mas também para combater algumas heresias, alguns mestres que se gloriavam na sua carta e tentavam envolver o coração e o pensamento de algumas pessoas ali em Filipos. Também é escrita como um fator secundário para evitar divisões em uma igreja que era unida, uma igreja pobre, mas para evitar que algumas desavenças que aconteceram entre alguns irmãos pudessem causar um transtorno maior. A igreja era uma igreja pobre, era uma igreja que ficava na capital romana da Macedônia, na Grécia, a província da Macedônia. Ali estava aquela cidade que outrora foi rica, mas agora, na época do apóstolo Paulo, já não era uma cidade tão expressiva assim. Mas a igreja era pobre. A igreja que estava em Filipos era uma igreja pobre. Mas a despeito da sua pobreza, ela era uma igreja muitíssimo generosa. E Paulo também escreve para agradecer pela generosidade daqueles irmãos. Irmãos que, a despeito do seu pouco, e tudo tem a ver com a minha oração hoje, com os louvores, apesar de terem pouco, eles tiraram do pouco para ajudar o apóstolo Paulo. Serviu de exemplo para a igreja em Corinto, que era mais difícil em relação a ofertas e contribuições. Paulo usa a igreja de Filipos, ao se referir aos irmãos da Macedônia, quando o ajudaram e supriram as suas necessidades. Esse é o contexto da carta, uma carta escrita em momentos de dificuldade, de luta, de prisão, de encarceramento, mas Paulo, ele não perde a sua fé jamais, ele escreve, elogia a igreja pela generosidade, prepara a igreja para que eles não caíssem em brigas e divisões que pudessem causar problemas para a igreja e também para que eles não se envolvessem com aquelas pessoas que traziam um exemplo de se gloriar em si próprio. Então, a carta fala muito de alegria e de contentamento e nos traz exemplos. Meus irmãos, nós, no nosso dia a dia, temos muitos exemplos ao nosso redor. E as pessoas sempre tenderão a seguir algum exemplo. Eles vão seguir algum exemplo. E às vezes a gente acaba incentivando os nossos filhos a se espelharem em alguns exemplos. Fazer os trejeitos de algum jogador. Até as criancinhas seguem esses exemplos. Outro dia eu vi os meus netos fazendo uns movimentos lá, jogando bola. Falei, o que é isso? Não, o Cristiano Ronaldo faz isso. O Neymar faz isso. Falei, tá. Então eles se espelham em exemplos. E às vezes os pais também dão uma ajudinha, né? Para que eles sigam determinados exemplos, no corte de cabelo, na roupa que usa, nas danças que eles fazem. E acabam
seguindo esses exemplos. O problema desses exemplos é que a maior parte desses exemplos não são exemplos muito bons a seguir. A despeito do cabelo que usam, ou do corte que usam, ou da roupa que usam, ou da dança que fazem, às vezes essas pessoas que passam a influenciar a vida dos seus filhos, ou de muitos até, de uma forma, eles não têm uma conduta boa. Isso pode ter um efeito retroativo, contrário para a vida dos nossos filhos, principalmente dos pequenos. Mas até mesmo nós gostamos de seguir exemplos. Não há nada de mal em seguir exemplos. O problema é que temos que seguir bons exemplos. Até mesmo na nossa vida ministerial, na nossa vida cristã, em nossa jornada, em nossa caminhada, nós tendemos a seguir exemplos, isso é natural. E até aí não há problema. O certo é que, às vezes, seguimos maus exemplos, e isso não é legal. Nós vemos, por exemplo, saindo, desculpe a redundância, repetir a palavra exemplo, né? Mas vimos aí na mídia um tal de um profeta aí, maluco, uma criança que imita trejeitos de pregadores neopentecostais e pentecostais, repete direitinho, né? Faz igualzinho, e o pessoal vai seguindo aquilo. Tem pessoas que, em determinada comunidade, falam o mesmo tipo de língua, já reparou? É sempre a xandalaia e a balalaia. Aí você vai em outra comunidade, é sempre o cantarabaxéia. Vamos seguindo o exemplo e repetindo. O exemplo é daquilo que houve. Os trejeitos, as pregações. E o pior, a má conduta de falsos mestres. Começam a imitar aqueles que se gloriam da sua carne. E passam a achar que ser bem-sucedido é ter muito dinheiro. Pois os pregadores da prosperidade enriqueceram. E, supostamente, Deus está abençoando tais homens. Então, será que temos que imitar esses homens? Imitar aqueles que usam de estratégias na carne para ter um suposto sucesso. Por exemplo, igrejas que rapidamente enchem, se transformam em verdadeiros clubes sociais. Ali tem shopping, tem lanchonete, tem McDonald's, tem tudo ali. E aí a igreja começa a ter 1 milhão de membros e vários membros, e a pessoa, puxa vida, olha, é um exemplo, vamos adotar esse método em nossa igreja. Estamos rodeados de exemplos. O problema não são os exemplos, torno a dizer. O problema são os maus exemplos. E o texto de Filipenses que nós acabamos de ler, ele fala de exemplos. Exemplos, mas bons exemplos e maus exemplos. Aqui nós temos um texto que traz um antagonismo entre exemplo que você deve seguir e o exemplo que você não deve seguir. Temos aqui atrás uma cruz. A palavra da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, conforme foi pregado na quinta-feira passada. As pessoas que se perdem, elas veem na cruz um escândalo, uma ofensa, uma falta de sabedoria, ou uma fraqueza, talvez. Mas, para aqueles que estão sendo salvos, a palavra da cruz, ela é salvação, ela é vida. Porém, a gente esquece que a cruz, ela não trouxe apenas salvação para a nossa vida. A cruz, ela também traz um modelo para seguirmos. Um modelo de pecado. A cruz, ela não apenas nos salvou, ou seja, quando eu digo cruz, subentende-se evangelho. Ela não apenas nos salvou e pronto, agora eu sou salvo, mas ela também é um modelo. Ela é um modelo de abnegação, um modelo de Cristo,
modelo de entrega, um modelo de sofrimento e de alegria ao mesmo tempo, um modelo de contentamento, um modelo a ser seguido. É sobre exemplos que estamos falando aqui. É sobre exemplos que o texto está falando. O primeiro ponto aqui, nessa epístola, nesse texto, nessa perícope que nós lemos, é que ela apresenta logo um antagonismo entre esses exemplos, que você vai perceber aqui no versículo 17 e 18. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Entendeu? Paulo está se referindo aos irmãos e chamando a eles para seguir o seu modelo e o modelo dos seus companheiros de evangelho. Repare o que ele disse: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Qual o modelo que eles deveriam seguir? O modelo que eles deveriam ter para a vida deles. O modelo estava no apóstolo Paulo, que naquele momento que escreveu estava sofrendo, mas não abandonou a sua fé, permaneceu firme até o fim, o que para muitos seria uma derrota, mas na verdade era uma grande vitória. Assim como a cruz poderia parecer uma derrota, mas era justamente a cruz que era uma vitória. Não somente para o Filho de Deus, mas para nós também. Então, o modelo de Paulo, ele é chamado, é trazido à luz aqui nesse versículo inicial, quando ele ousadamente diz: sede meus imitadores, e daqueles que andam segundo o modelo que vocês estão vendo em nós. Certamente Paulo sabe que as ovelhas, elas tendem a replicar o que os seus pastores fazem. Elas vão tender a fazer isso. Por isso é importante, me volto aqui para os pastores, o nosso testemunho público é fundamental. No início da minha fé, eu ouvi um determinado pastor dizer o seguinte: olha, não olhe para mim, não siga o meu exemplo, olhe para Cristo. Que tolice. Nós carecemos hoje de homens, como o apóstolo Paulo, que possam dizer: olhe para o meu exemplo. Será que como pastores nós temos essa ousadia de dizer, com a consciência tranquila, para as nossas ovelhas, virarmos para elas e dizerem: olha, sigam o exemplo que vocês têm visto em nós? Porque na verdade tais pastores e tais mestres, eles sabem muito bem que não dão um bom exemplo e se escondem atrás de uma falsa humildade para dizer para as ovelhas: olha, não olhem para mim, olhem para Cristo. Mas se você anda como Cristo andou, você tem que ter a ousadia de dizer para as ovelhas: olhem para mim, sigam o meu exemplo. Não sou um homem perfeito, lógico, mas sigam o modelo que vocês têm aprendido em nós. Qual era o modelo de Paulo? Aquele que dantes era um perseguidor da igreja. Ele agora, ele dá a sua vida pelo evangelho, ele dá a sua vida até o extremo. Até o ponto dele dizer na epístola aos Gálatas: agora ninguém me inquiete, que eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Cada chicotada que ele levava, ele considerava como se Cristo estivesse sofrendo também através dele.
A sua vida era uma vida de um verdadeiro discípulo que carregava a sua cruz, e este é o convite do discipulado. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o verdadeiro discipulado cristão. E esse é o verdadeiro exemplo que temos a seguir. Confesso que às vezes eu estou cansado, às vezes estou com dor de cabeça, tenho os mesmos problemas que vocês têm, mas chega na quinta-feira, na hora da oração, eu tenho uma obrigação, eu tenho que estar aqui orando, ai de mim se não orar. Só que, diferentemente de uma ovelha, eu venho por dois motivos. Eu venho porque eu quero orar, lógico, mas eu venho também porque eu tenho que ser exemplo. Poderia pegar e dar minha oferta ali no Pix, mas para que todos saibam e sigam o exemplo, eu faço isso publicamente. Ser modelo, ser exemplo é um desafio, especialmente como temos lutas. Por exemplo, quando passei com a minha mãe 1 ano na cama, trocava ela, dava comida, fazia os medicamentos, vinha correndo e vinha para a igreja. Assim como todos os pastores aqui têm as suas lutas também. Mas eles procuram pautar a sua vida no Evangelho e servir de exemplo ao rebanho. Se tivermos medo, quão grande medo a igreja terá? Se mostrarmos coragem, quão grande será a coragem da igreja? É tolice achar que não há modelos e que não há exemplos. Obviamente que como homens pecadores, erraremos também. Lógico, não siga os erros. Mas temos que ter ousadia para dizer, siga o nosso exemplo. E Paulo, ele está colocando esse contraste. O exemplo de abdicação dele. O exemplo de largar todas as coisas e servir a Cristo. O exemplo de ser chicoteado, de ser ultrajado, de ser rejeitado, assim como seu mestre. Então Paulo seguia o exemplo de Cristo. Ele tentava carregar a cruz e cumprir o que a cruz dizia para ele na sua jornada cristã, a fim de que outros pudessem se espelhar no exemplo dele. E em contraste com o exemplo dele, Paulo apresenta aqui o versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Repare bem, ele não diz os inimigos de Cristo, mas ele põe um detalhe a mais aqui, inimigos da cruz de Cristo. E esses inimigos estavam no meio, no seio da cristandade professante, que se diziam cristãos, mas não gostavam da ideia da cruz, do que ela significava para o andar cristão. Eles não gostavam dessa ideia. A cruz pode dizer muitas coisas. Nós vimos aqui na última aula, quinta-feira, para os gregos, a cruz era loucura, porque os gregos estavam, assim, embebedados com a filosofia grega, com a sabedoria grega. Então a ideia de um Deus que se faz carne e diz que é Deus, o verbo que se encarna, agora na cruz, sangrando, sendo humilhado, ultrajado, despido, com uma coroa de espinhos na sua cabeça,
com os cravos nas suas mãos e nos seus pés, sendo o poder de Deus para salvar. Isso para um grego é loucura. Não tem sentido, não tem nexo. Para um judeu, era uma maldição. A palavra de Deus diz em Deuteronômio: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando o judeu olhava para a cruz, ele pensava: o que esse maldito está fazendo ali? Ele deve ter irritado tanto a Deus, pecado tanto ao ponto de blasfemar e dizer que é Deus, por isso ele está ali. Ele está advogando para si a divindade, por isso ele tem que morrer na cruz. Então, para os gregos era loucura, para os judeus era maldição. Para os romanos, que exaltavam a força dos seus exércitos e dos seus generais, a cruz era fraqueza. Um Salvador na cruz, apanhando, chicoteado, apanhando, levando bufetada. Que força tem isso? É fraqueza. No mínimo, ele devia pegar uma espada e cortar a cabeça de uns 3, ainda que morresse. É fraqueza. Para os romanos era fraqueza, para os judeus era maldição, para os gregos era loucura, para o povo era vergonha. Alguém despido ali na cruz, uma vergonha. Alguém agonizando, sem roupa, derramando seu sangue, era uma vergonha. O povo passava, maneava a cabeça, desprezava. Era indigno isso, indigno. Por isso diz Isaías 53, o mais indigno dos homens. Essa era a cruz. Para Maria e para João, naquele momento, aos pés da cruz, era incerteza. Eles não estavam entendendo nada ainda. Uma espada atravessava o coração da sua mãe, naquele momento, espiritualmente falando, e ela olhava para o seu filho, agonizando, assim como João, o apóstolo, e não estavam entendendo absolutamente nada. Para o ladrão mau, era blasfêmia, motivo de blasfêmia. Cala tua boca, fica falando aí, fica quieto. Ele blasfemava. Mas para o bom ladrão, ele era o rei. Ele olhava e dizia: ó rei, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Eu mereço estar aqui, mas o Senhor não merece. Para Maria Madalena, era o homem que realmente a perdoou, que estava ali sofrendo, mas ninguém tinha uma percepção tão profunda ainda da cruz. Mas a cruz, ela, na verdade, era salvação. A cruz era paz entre nós e Deus. A cruz era a ira de Deus sobre seu filho, em meu lugar. A cruz trazia a justiça e o amor, a punição e a paz. A cruz, ela é a salvação. Por isso não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Mas a cruz, ela não traz só a salvação. Muitos reformados esquecem que a cruz vai além da salvação. Cristo nos salvou na dura cruz, mas Ele também nos deu uma forma de andarmos. A cruz também, ela mostra como nós devemos ser. Para o católico é um objeto de adoração, uma idolatria, mas para nós, ela é a salvação. Mas para nós que somos salvos,
ela é um modelo a ser seguido, e ainda que você diga que é um modelo muito difícil, homens seguiram esse exemplo. Homens imperfeitos, falhos, sim, mas seguiram o exemplo que a cruz mostra de entrega, de se dar por amor ao próximo, por amor à igreja. Mas o inimigo da cruz, ele não gosta da cruz. Ele não gosta da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela não dá ibope. A mensagem da cruz não enche a igreja. A mensagem da cruz não faz com que a igreja fique milionária e muito rica de uma hora para outra, não. A mensagem da cruz não faz isso. A mensagem da cruz, ela traz a glória para Deus, mas os pregadores da prosperidade, eles querem a glória para eles. Assim como esses homens aqui, na época de Paulo, queriam a glória para eles. Por isso eles não queriam sofrer por amor a Cristo. Por isso que Paulo para eles era um fracassado. Eles só não têm coragem de dizer que para eles Jesus fracassou. Então eles dizem que os seus servos que seguem o seu exemplo são fracassados. Paulo estava preso, os pregadores hereges estavam soltos. E tentavam colocar inveja, ciúmes. E roubar o coração das pessoas. Paulo diz que eles devem seguir o exemplo dele, não o exemplo de tais mestres. E ele diz que esses homens são inimigos da cruz. Irmãos, nós não devemos ter pena. A gente tem pena de quem é enganado, mas esses mestres, eles são inimigos da cruz, como naquela época. E aí Paulo passa a descrever as características do inimigo da cruz, para que você não siga o exemplo dele. E ele começa a dizer, o destino deles é a perdição. Ele já começa pelo fim. Ele faz o contrário, ele vai do fim para o começo. Ele diz, o destino deles é a perdição. Isso nos faz lembrar da brevidade da nossa vida. Estamos aqui de passagem. Somos peregrinos em uma terra distante. A nossa pátria está nos céus, de onde vem o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria legiões de anjos para me proteger. Mas agora, o meu reino não é deste mundo. Somos embaixadores. Embaixadores em meio de um mundo de trevas. Enquanto nós somos os mensageiros de um evangelho da cruz, os inimigos da cruz, eles trazem uma mensagem de facilidade. Muitas vezes disfarçada de um legalismo, porque é mais fácil seguir um legalismo de regras do que seguir a vida de Cristo, ou outro extremo, uma libertinagem total. Mas eles têm um destino. O destino deles será ruim. Há um destino para eles. A perdição. Assim como foi pregado aqui, que a mensagem da cruz, ela é a única que pode salvar. E há um destino oposto para aqueles que não creem na mensagem da cruz. Eu quero dizer também que aqueles que andam e dizem que creram em Jesus, o crucificado, morto, sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, aqueles que seguem a Cristo devem andar como Cristo andou. Eles não apenas creem no Evangelho, mas seguem o Evangelho. Mas o inimigo da cruz não. Ele quer se apartar de tudo que ligue ele com sofrimento, com infâmia, que transmita a glória para Deus. Não, ele quer a glória para ele. Seu sucesso, ser conhecido, ter 1 milhão de seguidores. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre,
Essa expressão significa que eles pensam no interesse próprio. Eles só querem satisfazer o próprio ventre, o próprio eu. Aquele que segue a cruz, aquele que tomou a cruz e segue ao Senhor, aquele que é discípulo de Cristo, ele não pode pensar em si próprio. Como o apóstolo Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo agora na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou, deu a vida por mim. É assim que nós devemos viver, até a nossa morte. Não há como você ter uma vida dupla cristã, pensar no próprio ventre e servir a Deus. São coisas antagônicas. Ou você segue o modelo de Cristo, ou você segue o modelo daqueles que seguem a Cristo, ou você é o inimigo da cruz. Ou você pega a cruz e caminha, ou você não pode ser um cristão. O Deus deles é o ventre, é o eu. Nunca vivemos em uma geração tão egoísta como as dos dias de hoje. E esse egoísmo penetra nas igrejas, corrói como câncer. Não conseguimos mais ter empatia, compaixão. Quando Cristo olhou aquele jovem que o interpelou, ele olha para ele com compaixão. Compaixão, sofrer com. Se colocar no lugar de alguém em seu sofrimento. Foi isso que Cristo fez por nós. Temos o irmão Flávio. Eu não estava em Guará, recebi a notícia, ele teve várias hemorragias. Como ficar alheio a isso? Com um irmão que faz parte do mesmo corpo. Pode ser até alguma coisa simples. Pode ser a Letícia que está sofrendo aí com náusea, enjoo toda hora. Parece coisa simples, mas a gente imagina como é. Ou o Heitor que foi pular lá, bateu a cabeça, levou uns pontinhos, ele é pequeno, dentro do sofrimento dele, a gente vê. Eu vi o quanto a mãe dele ficou preocupada e aflita, isso é normal. Mas tem pessoas nesse momento, na África, que não têm o que comer. O pastor Purna está lá, em situação difícil. Tem nossos irmãos do Amazonas, tem a igreja perseguida. Tem tanta gente sofrendo. E nós não podemos estar alheios. Mas os inimigos da cruz, eles não pensam nisso. Eles pensam em si próprio. Na verdade, tudo que eles fazem é visando o seu benefício próprio. Assim como os mestres da prosperidade hoje. Ou como os coachings da vida, que querem a atenção para si próprio. Serem bem-sucedidos e ensinam os outros apenas a serem bem-sucedidos. Mas não é isso que o Evangelho ensina. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. O que é infâmia? É a má fama. O que Paulo está dizendo aqui é que o que era para ser vergonhoso, eles têm como alegria. É tipo quando você vai numa igreja dessa louca por aí vem um cara que era o quinto ex-bruxo, aí tem o outro quinto ex-bruxo, toda a igreja tem um quinto ex-bruxo, né? Deve estar empatado em quinto lugar 1.900.000 quintos bruxos, né? E aí o cara vai contar o testemunho, ele conta tudo que ele fazia, eu assava criancinha, eu tirava pedaço, eu fazia isso, fazia aquilo, 50 minutos contando desgraça. Aí lá no finalzinho, no minuto final, aí eu aceitei Jesus, e eu estou aqui, dê a sua oferta, e você vai ficar feliz e pronto. Nós não estamos aqui para nos gloriarmos em infâmia. Temos que ter vergonha do que nós éramos. Vergonha da nossa vida passada. E nos alegrarmos de onde Cristo nos tirou com o seu poder. Devemos nos gloriar em Cristo, no Evangelho, na salvação.
São nessas coisas que está a glória. Aquele que tem que se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se naquilo que Ele fez por você, meu irmão, por você, minha irmã. Glorie-se em Cristo. Glorie-se em Cristo. Outro dia um irmão falou, muito bem, a aula foi muito boa. Mas a palavra de Deus diz que os homens são provados nos louvores que recebem. Não podemos produzir nada se não for o Senhor. Não somos nada se não for o Senhor. Nada temos de nós mesmos, nada temos de nossa própria inteligência para oferecer a alguém. A não ser aquilo que Cristo nos concede por sua bondade, por seu amor. Porque se Ele quiser, com um estalar de dedo, um soprar dos seus lábios, toda unção e toda mensagem sai. Ficaremos estudando, rodando, e não teremos nada para oferecer. Nossa glória deve estar em Cristo, mas a glória desses homens está naquilo que é horror. Às vezes até, para o ímpio é um horror. Roubar dinheiro das ovelhas. Campanha do sal, campanha do sabonete, campanha da vassoura que varre o pecado, campanha de não sei das quantas, do óleo ungido. Aquilo que é uma vergonha para o ímpio. A pessoa traz como se fosse algo motivo de glória. Seu dinheiro, olha aqui, eu tenho uma Ferrari aqui dentro da igreja, eu tenho isso, tenho aquilo. Como se isso significasse bênção. Eu creio que Deus pode abençoar alguém se Ele quiser. Ele dá dons também a algumas pessoas. Ele dá bens materiais a algumas pessoas. Sim, Ele faz isso. Porque para Deus nada é impossível. Ele também salva ricos. Ele salva pobres. Ele salva homens, Ele salva mulheres. Ele salva cultos e incultos. Ele salva pessoas de toda raça, tribo, língua. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Mas não venha a se gloriar naquilo que não é motivo de glória, não é motivo de orgulho. Sua beleza vai acabar um dia, sua força vai acabar um dia. Não sabemos como será o fim da nossa vida. Glorie-se no Senhor, glorie-se em Cristo. Então esses inimigos da cruz, que vão para o inferno, o Deus deles é o ventre, são egoístas, insensíveis. A glória deles está na má fama. É o contrário, eles deveriam se envergonhar da sua má fama, né? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Terceira característica é que eles nunca pensam no céu. Nunca. Vivem como se o mundo fosse eterno e não houvesse um juízo, não houvesse um fim, não houvesse um julgamento. Só se preocupam com as coisas terrenas, com o aqui e o agora. E aí Paulo encerra essa parte, após mostrar perfeitamente esse antagonismo, entre exemplos que você deve seguir e os que você não deve seguir, e falar das características e o destino daqueles que são inimigos da cruz. Aí ele passa a concluir, dizendo o seguinte: por que você deve seguir os bons exemplos, carregar a sua cruz? Porque haverá um fim, e um dia Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar-se todas as coisas. O sofrimento vai acabar. As dores irão acabar. Irmão, não vai ter ninguém
no céu de cadeira de roda, de muleta. Não vai chegar, ô irmão, estou aqui com a minha muleta, oh, que legal. Não vai ter isso no céu. Não vai ter dor, não haverá sofrimento. Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. No céu não haverá sofrimento. E você tem que lembrar que a nossa pátria está nos céus. Deus renovará suas forças. As mamães novinhas, Deus vai renovar as forças de vocês. Elas dizem que as crianças choram, mas não vejo elas chorando. É que elas choram só quando chegam em casa. Deus dará força a você. Meu irmão, você que está passando dificuldades hoje, não é um chute, não é neopentecostalismo, porque todos nós passamos por isso. Mas eu quero dizer, você que passa por dificuldades, a nossa pátria está nos céus. Cristo transformará o nosso corpo de humilhação em um corpo semelhante ao seu, naquele grande dia em que a igreja será glorificada aos olhos de todos. Não vale a pena passar uma vida de regalia sem Cristo e sem cruz. Uma vida breve e momentânea, que logo se findará, por mais que o homem viva bem, 80, 90 anos, 100. Um dia a morte baterá à sua porta. Paulo, ele diz isso em momento de sofrimento, mas olha para onde ele olhava. Ele olhava para o seu Salvador, que um dia transformaria o corpo dele, o corpo que ele estava sofrendo naquela hora, dores, cadeia, humilhação. Ele diz que transformará para ser igual ao corpo da sua glória. Lembra que lá no capítulo 2, Paulo disse que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, e na forma de servo foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembra que Paulo disse isso em Filipenses? Que haja em vós esse mesmo sentimento. E o que Paulo está mostrando ali? O estado de humilhação de Cristo e depois exaltação. Ele se faz servo e é obediente até a morte. Ele sendo Deus, ele desce da sua glória. Ele é obediente, ele morre, não é qualquer morte, Paulo diz, em morte de cruz. E pela sua obediência, Deus o exaltou. E o que Paulo está dizendo? Deus transformará esse nosso corpo de humilhação. Esse sofrimento todo que nós temos agora, Ele transformará o nosso corpo de humilhação, conforme o modelo dele próprio, que se humilhou para ser exaltado. Irmão, para nós que somos crentes, o caminho é esse. Aquele que se humilhar, será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. A única hora que a Dilma acertou foi essa. Quem ganhar, vai perder. E quem perder, vai ganhar. Se você ganhar, ninguém vai ganhar. Você vai perder. Então, no Evangelho, quem ganha, perde. Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor a Cristo, ganha-la. Ou seja, se você não faz caso da sua vida, não faz como os inimigos da cruz, cujo Deus é o ventre, a glória, é a infâmia, se você não vive para si mesmo, mas tem a sua vida como um modelo para aqueles que amam a Cristo, você certamente, um dia, diz aqui o apóstolo Paulo, aquele que se humilha,
Deus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós ressuscitaremos. Deus fará isso pela eficácia do seu poder. Ele disse aqui, pela eficácia do seu poder. O mesmo poder que levantou Cristo no terceiro dia, levantará o nosso corpo e o transformará num corpo incorruptível. E o capítulo 4, versículo 1 faz parte da mesma perícope, que é a conclusão. É como se Paulo falasse, tendo ouvido tudo isso, posto tudo isso que falamos, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos. Ele estava com saudade deles. Ele amava aquela igreja. Uma igreja pobre, mas extremamente liberal, no sentido de dar, de estar pronta a ajudar. A liberalidade, né, como um dom, né? Nesse sentido que eu estou falando. E ele diz, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Não mudem. Não sigam exemplos errados. Não sejam movidos, olha, ele tem, olha, eu não tenho. Ah, fulano está bem, olha, aquela igreja tem 1 milhão de membros, ah, aquele cara tem 1 milhão de seguidores, ah, aquele outro está fazendo isso, aquele outro viva a sua vida, viva a sua vida. A vida simples que Deus lhe deu, com fidelidade em Cristo, servindo de modelo. E aí eu encerro fazendo uma pergunta reflexiva para você. E a pergunta é, que modelo você tem seguido? Quem é o modelo para a sua vida? Qual modelo te chama a atenção? Não há nada demais você ter modelos. Não há nada demais. Desde que sejam bons modelos. Todo mundo teve um pastor. Eu tive um pastor quando comecei a minha jornada. E na vida ministerial, eu seguia os bons exemplos que ele fazia. Eu tive muitas dificuldades, eu não entrei logo para um seminário, mas eu ficava observando como ele apresentava uma criança, como ele batizava alguém, como ele se portava, como ele fazia para aconselhar, como ele ia nas casas. Era um modelo pastoral. Modelo de vida, meus pais, modelo de paternidade, maternidade. Quais os modelos que você segue? Das modelos da televisão, das artistas de cinema, dos jogadores de futebol. O que você passa para o seu filho? O que você dá a ele para ele seguir? Como você quer que ele se vista? Como você quer que ele se comporte? Como você quer que ele fale? Quais os modelos para a sua vida? Pense nisso. E olhe para a cruz, que é o maior modelo para a nossa vida. Amém?